Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. A oração eficaz, a oração que, realizada dentro dos moldes, isto é, com as devidas disposições do sujeito que reza, pedindo as coisas convenientes e agradáveis a Deus, obtém tudo de Deus. Alcança sempre aquilo que ela pede. A oração em nome de Jesus. Tudo que pedir, diz em meu nome, eu vou-lo concederei. João 14:14. E hoje eu quisera comentar uma frase a respeito da perseverança da oração, que é uma característica da oração eficaz. Orar sem jamais deixar de fazê-lo, orar sem cessar, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai. Comentamos no encontro passado a introdução da parábola da viúva inoportuna, Lucas 18, versículo 1, é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Citarei um padre da igreja chamado Evagrio Pôntico, Pôntico porque é do Ponto, Ponto é uma região da antiga Ásia Menor, hoje pertencente à Turquia. E esse grande padre da igreja, ele diz na sua obra chamada Practicos o seguinte: não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto para nós é lei rezar sem cessar. De fato, já pararam para perceber que quando Jesus diz vigiai, ele não disse 24 horas por dia, ele não disse vigiai sempre, ele disse vigiai. Depois, jejuar. Jesus não pediu que nós jejuemos 24 horas por dia. Se bem que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, mas 40 dias e 40 noites depois, ficou cansado, o anjo veio confortá-lo e veio alimentá-lo. Em nenhuma parte da Bíblia se encontra, no ensinamento de Jesus, sobretudo, que a gente trabalhe 24 horas, que a gente vigie 24 horas, que a gente jejue 24 horas. Mas é lei rezar sem cessar. Então, aquilo que eu disse no programa anterior, rezar não admite trégua. Rezar não admite intervalos, não admite férias. Não admite. É claro que quando você está trabalhando, você pode orar no desejo, ainda que a sua inteligência esteja, se você está digitando, se você está lendo, etc. Mas o seu afeto lá dentro, pensando em Deus, suplicando a Deus, agradecendo a Deus, memorizando Deus, intuindo Deus, colocando-o como pensamento último daquele seu trabalho, da sua atividade. Evagrio Pôntico. Uma ideia muito interessante. Orar sem cessar, isso é 1 aos Tessalonicenses 5,17. Jesus mesmo coloca uma palavra que nenhuma pessoa colocou, necessário. São Paulo diz orar sem cessar. Jesus diz é necessário fazer isso, orar sempre. E ainda reforça dizendo, Lucas 18, versículo 1, sem jamais deixar de fazê-lo. É uma frase muito forte, sem jamais deixar de fazê-lo. Justamente porque temos uma força, um poder descomunal, no bom sentido, a realidade da oração. Não esqueçamos de que a palavra de Deus escrita goza da autoridade do próprio Deus. Ela não é palavra de um homem, é palavra de Deus. E se Ele promete, é porque vai fazer. E se Ele assegura, é porque é. E ponto final, e não se discute.